Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de pintura, onde vou mostrar para você como que faz para considerar a parte de teoria, memorial descritivo, os tipos de pinturas, as composições também vamos entrar e analisar juntos e sempre olhando muito para a parte prática da execução do orçamento, né? Então vamos começar aqui pela pintura, né? Pela teoria, na verdade, a pintura está aqui, vamos começar pela teoria, dar um zoom aqui. E vamos começar com a parte teórica, aí que é importante também a gente se atentar a alguns detalhes. A quantidade de tinta, lixamento, selador, massa corrida, dependerá da área onde será executada a pintura. Então vai depender muito aí do que você está pintando para a gente ter uma quantidade de tinta, né? Fica impraticável considerar apenas a área da pintura de portões, portas, janelas, grades, já que os mesmos possuem formas que dificultam a execução. Então é diferente você pintar uma parede, você pintar uma janela, você pintar uma esquadria, você pintar, né, qualquer tipo de uma veneziana, né, tem uma dificuldade muito maior. Então seria impraticável mesmo a gente considerar apenas a área frontal do vão luz, né, que está aqui, ó. A regra mais utilizada é multiplicar sobre a área frontal vão luz, dependendo do tipo do elemento a ser pintado. Então, conforme a dificuldade, a gente usa uma regrinha, né, que tem até aqui, eu já adiantei, mas já vou falar, ó, qual que é essa regra aqui para esse tipo de orçamento de pintura, né? A gente utiliza o fator de multiplicação, né? 1, então a gente multiplica vezes 1 quando é vão sem esquadrias ou somente batentes. A gente utiliza 3, então a gente multiplica por 3 para a pintura das esquadrias completa, frente e verso. E utiliza 5 para esquadrias com venezianas. Então as esquadrias com venezianas no projeto, a gente vai multiplicar vezes 5 na planilha, na área frontal que a gente achou do vão luz. Então é isso aqui que a gente considera uma boa prática, né? Dependendo do tipo da esquadria, você multiplica por um fator da área que você encontrou, né? Isso também serve para medição de empreiteiros, né? Isso vai servir para vários outros aspectos, né? Feito isso, tem uma dica aqui no final, que é o seguinte: o consumo de tinta é por metro quadrado. Então as composições que a gente vai ver mais para frente, você vai ver que é tudo por metro quadrado. Então os insumos, é tudo considerado levando em conta a execução de 1 metro quadrado de execução de pintura. Como estimativa, a gente pode adotar para um coeficiente, para fazer o coeficiente dele, de 30 a 40 metros quadrados por galão de demão, né? Então um galão tem 3,6 litros, a gente teria que pegar 3,6 litros dividido pela área que a gente está fazendo a produtividade da nossa pintura, que seria aqui no caso 30, eu peguei o 30, daria 0,12 litros por metro quadrado. Essa seria o nosso coeficiente de produção para tinta, o coeficiente de insumo para 1 metro quadrado de látex, né, de acrílica e tudo mais. A gente vai ver isso daqui mais a fundo daqui a pouco na parte de composições. Então a teoria, ela basicamente é isso, para a gente não errar aí na hora de quantificar. É praticamente isso que a gente tem que saber para estar considerando serviços. A parte do memorial descritivo, que não ajuda muito, né? Ele é bem tranquilo. A parte de pintura aqui, ó. Internamente a base será a base de látex aplicada sobre massa corrida. Externamente a base de látex. Então tá bem sucinto, né? Tá bem resumido aí essa parte do memorial. Dependendo do projeto que você pegar, vai ter outros detalhes, né? O memorial, quanto mais detalhado, melhor pra gente, né? Parte de tipos de pintura. Dentro da construção civil existem alguns tipos, né, de tintas que a gente pode utilizar para revestimento. A gente vai ver aqui as mais comuns, né? A gente tem látex PVA, que é o tipo mais utilizado para a parte interna, né? Você já deve ter ouvido falar. O acabamento da tinta látex é ideal para paredes internas, então ok, a gente já sabe disso. A tinta a óleo é o tipo de tinta feito com um ligante à base de óleo e sua principal característica é que ela impermeabiliza a superfície pintada, então ela é recomendada para a superfície de móveis, peças de aço ou até metais. A látex acrílica é parecida com a PVA, porém ela é mais resistente à umidade, então ela pode ser utilizada para pinturas externas, não só pode, como é utilizado para a parte de pinturas externas, né? Esmalte é indicado para a superfície de ferro e até mesmo de madeira, como janelas, corrimões. Então esmalte também a gente vai utilizar. A gente vai utilizar látex no visita,
acrílica, esmalte e verniz também, a parte de verniz nas portas, né? A principal função do verniz é proteger forros, portas, esquadrias, né, da exposição do sol e da chuva, além de deixar a madeira um pouco mais bonita, né? O material também conserva e aumenta a durabilidade. Com o verniz, a vida útil da peça pode aumentar em até 4 vezes. Já uma peça sem acabamento fica mais frágil. Então é isso, a parte de tipos de pintura, uma outra parte um pouco mais teórica. Agora a gente vai para a parte de composição, que é o que importa aí para a gente na hora de quantificar, que é o serviço que a gente vai procurar nas nossas bases, né, de dados para inserir na planilha de preço. Aqui, primeiro, o látex PVA para pinturas internas. Então, a descrição: pintura com tinta látex PVA em parede interna, com 2 demãos, sem massa corrida. Então, a gente tem, primeiro insumo, ajudante de pintor, leva 0,35 horas para executar 1 metro quadrado de tinta látex. O pintor, a gente tem 0,4 horas para executar 1 metro quadrado, um pouquinho a mais que o ajudante. O selador de base a gente vai utilizar 0,12 litros. Tinta látex PVA a gente vai utilizar 0,17 litros. Se você lembra lá no começo, eu falei sobre esse insumo, 0,17, o nosso para estimativas está aqui, ó, 0,12. Ah, mas aí eu posso mudar para 0,12? Pode. Se você confirmar isso aqui na sua obra e a sua empresa conseguir fazer isso aqui, você vai estar o quê? Barateando o serviço. Quanto menor o insumo aqui, ó, você vai multiplicar por 10,47, menor vai ser esse valor aqui também. Consequentemente, menor o valor do seu serviço. Aqui no caso eu não recomendaria, tá? Eu recomendaria você manter esse 0,17. Cada CPO ela busca uma média do mais pessimista na produção para o mais exagerado e pega a média do mais realista. Então ela deve ter feito uma verificação de várias obras e ter chegado nesse coeficiente, o que é interessante também. Então eu manteria e depois só confirmaria na obra. A lixa de grana 100 para superfície de madeira, barra massa, 0,25 unidades para 1 metro quadrado. Assim a gente fecha o nosso serviço, que está até bem barato aqui, ó. Para essa parte de preços aqui precisaria dar uma atualizada, essa parte aqui, ó. Esse item aqui, ó, 4,85, 5,90, 7,94. O litro do PVA teria que dar uma cotada, né? Que o valor final ali, apesar de estar sem BDI e leis sociais, está um pouco baixo. Pintura com tinta látex acrílica em parede externa com 2 demãos, sem massa corrida. Ajudante, mesma coisa, 0,35. Pintor, mesma coisa do PVA. Que vai mudar aqui praticamente quase nada. Só vai ter um líquido preparador de superfície de lata com 18 litros, 0,12 e o resto é igual. Então, 7,64 é o nosso valor por metro quadrado de látex acrílica. Depois a gente tem o esmalte, que aí muda um pouquinho, né? A gente tem um ajudante 0,8, já um pouco mais demorado, pintor também 0,8, zarcão 0,12 litros para 1 metro quadrado, água ras 0,03 litros para 1 metro quadrado, esmalte 0,16, ó. Tem um rendimento melhor aqui no esmalte do que o PVA, tá 0,17. E a lixa 0,30 também gasta um pouquinho mais do que a outra. O valor unitário mais caro, consequentemente 14,58. A gente tem alguns produtos aqui que são mais relevantes, não, 20,14. O esmalte é mais caro, 16,52. Então a gente vai ter o valor nosso final maior que o látex PVA e acrílica. E por último, o verniz, que vai ser para nossas portas, né? A gente tem o ajudante 0,30, pintor 0,40, bem parecido com o látex, selador 0,03, mesma coisa, por metro quadrado, solvente 0,03, água ras 0,06, verniz 0,19, gasta mais, então de todos os que a gente viu até agora por metro quadrado, o que se utiliza mais na execução é o verniz, e a lixa também se utiliza mais, né? Obviamente você faz todo um tratamento antes, então você acaba utilizando uma unidade por 1 metro quadrado praticamente, aí que é bem maior que os outros foram 0,25, 0,30, então a gente tem um uso aí de um tratamento antes de fazer a pintura bem maior, realmente, isso é de se verificar na obra, é fácil ver isso daqui.
Então é isso, a parte 9,20, o valor total, lembrando que o coeficiente se multiplica aqui ó, pelo valor unitário, você vai ter o valor total de todos os serviços, olhar os mais relevantes, 3,19, olhar o máximo que a gente poderia pagar por mão de obra, 146 mais 2,36 por metro quadrado, difícil achar isso aqui, hein? R$4, 4 e pouquinho por metro quadrado para contratar um empreiteiro para pagar isso aqui, teria que dar uma analisada boa, tá? E os outros serviços, mesma coisa, produtividade aqui, tranquilo, né? E é isso aí. Agora, a parte de prática, onde a gente vai calcular tanto as janelas, né, como as portas, as paredes internas, externas e a parte de teto. E a gente utiliza essa planilha para facilitar um pouco a nossa vida. A maioria das informações, então a gente já tem a quantidade, a gente já tem a largura e a altura aqui no caso das esquadrias, então a gente já tem a área aqui no caso total dessa parte. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados que eu vou passar aqui com vocês. E temos também aqui a parte das paredes externas, internas e teto. Só que aqui, na parte de largura e altura, não é, aqui é perímetro e pé direito, né? A gente utilizou a mesma planilha para ficar as duas na mesma, fica muito mais fácil de enxergar e não tem necessidade de criar uma outra planilha só para fazer essa parte de paredes e tetos. Então, na parte de esquadrias, você tem que tomar cuidado em algumas coisas nos índices, né? A gente utiliza aqui para índice de pintura da esquadrias, você utiliza 1 para vão sem esquadrias ou somente os batentes, e o fator se multiplica por 1, ou utiliza 3 para pintura de esquadrias completa, frente e verso, e 5 para esquadrias com veneziana. E aqui você pode mencionar o tipo de pintura, né? Então a gente tem aqui janela comum, a gente pode pôr esmalte, né? Banho, esmalte, brinquedotécnica, esmalte, mesma coisa. Aí porta você define aqui, né? Verniz, lá é de madeira, né? Então verniz e verniz. Na parte de paredes externas, internas e teto, a gente pode considerar látex, látex e látex. Beleza? Então essa parte está feita. Lembrando que a gente puxou os nomes, tudo certinho. Todos esses valores, essas quantidades você já tem lá também, né? As larguras e altura também a gente puxou de lá. Então a gente já tem também todos esses cálculos, né? No caso aqui seria o valor total. A parte do teto já está aqui também a área. E os índices agora a gente vem preenchendo. Então, lembrando, 3 para pintura de esquadria completa, frente e verso. Então a gente tem janela comum. A janela comum é considerada dos quartos, então elas são venezianas, então a gente considera 5, né? Lembrando aqui, ó, utilize 5 para esquadrias com venezianas. Janela banho a gente vai considerar 3, brinquedotécnica 3 também, sala de jogos 3, janelas do depósito 3, porta de correr 3, porta comum 3 e porta banho 3. Então aqui a gente já multiplicou a área total por esses índices aqui e já tem a nossa área total da pintura, esmalte aqui no caso para janelas e verniz para portas. Aqui ó, porta de correr tá errado, é esmalte. É esmalte, ó. Precisa ficar bem atento para não esquecer esses detalhes. É claro que depois a gente vai passar para a planilha, mas é sempre bom prestar atenção, ó. Repassando aqui com vocês, deu para reparar. Agora a gente vai aqui na paredes externas, internas e teto. É tudo não precisa fazer nada aqui só para dar o total. Aqui não tem nenhuma regra de multiplicar de vão luz, né? Não tem nenhuma regra de multiplicação de índice. Então com isso a gente já preencheu, já tem todos os valores aqui. Foi só para a gente passar mesmo por uma planilha para ficar mais fácil depois na montagem da planilha final do serviço, a gente já ter todos esses dados separadinhos, né? Então, era isso que eu queria passar nessa aula, isso que eu queria mostrar nesse vídeo, a parte prática de pinturas. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Até mais.